Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Bora então fechar essa semana juntos e juntas na boa companhia de mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui a gente põe em pauta assuntos pertinentes que envolvem agroecologia, alimentação, saúde, cultura, claro, sem deixar de falar sobre política, economia, mundo do trabalho, questões que são fundamentais para entender quais são os rumos do nosso país. Meu nome é Lucas Weber, eu te convido então para essa boa prosa que está começando agora. Se liga só nos destaques do programa que a gente preparou para a edição de hoje. Márcio Astrini é nosso convidado. Ele fala sobre o papel dos governantes na prevenção de tragédias climáticas e as reais ameaças ambientais ao país. Hoje tem a edição do Repórter SUS e você vai saber tudo sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite. 2 anos do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. A gente abre essa edição, então, ouvindo o Márcio Astrini, um especialista de mão cheia. Ele é secretário executivo do Observatório do Clima e ele visitou aqui a sede do Brasil de Fato e conversou com o nosso colega José Eduardo Bernardes. O papo foi super amplo, o especialista falou sobre o papel dos governantes em investir em prevenção de tragédias climáticas, o avanço dos oceanos e o chamado capitalismo verde. Na primeira parte do papo, o especialista falou sobre a dificuldade dos governantes em adotarem uma agenda de prevenção de desastres. O que a gente espera é que a situação seja tratada com a seriedade que ela merece, né? E engraçado que todos esses governantes, eles não só ouvem o que é dito, como eles vão nas conferências do clima, eles estão lá. O governo do estado do Rio Grande do Sul participou pelo menos das últimas 3 edições de clima. Viajaram para fora do país, ficaram lá 2 semanas, ouviram os cientistas. Se não ouvissem os cientistas e não quisessem ler relatórios, não precisava, a realidade já estava mostrando o que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Eles tiveram seca em 2021, 2022, 2023 inclusive, entraram um ano com seca, saíram um ano embaixo d'água, então era recorrente já. Tanto os avisos do mundo inteiro, dos painéis cientistas, os relatórios, quanto da vida real. Não escutaram porque não quiseram, não escutaram porque não levaram a sério o que foi dito. E é óbvio, quando você tem um governante de uma região que ele não leva a sério uma pauta, ele também não vai informar a sua população. Ele não vai fazer um plano de atenção para aquele ponto. Ele não vai, por exemplo, criar um mecanismo de evacuação de uma área que está em risco climático, né? E essa aqui é a situação que a gente está vivendo. Agora, existe uma diferença muito grande entre eu não acreditar em algo que é para mim e um governador ou um prefeito não acreditar em algo que vai fazer com que a população toda sofra. Então essas pessoas, mais do que negacionistas, esse debate, elas são irresponsáveis, porque elas precisam olhar, e elas estão lá para isso, são eleitas para isso. Elas precisam olhar esses avisos, elas precisam entender o que está acontecendo e preparar o local que a população confiou a elas, a administração. Eles falharam com relação a isso por negligência. Nesse ponto, Astrini também comentou os equívocos cometidos pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, durante essa última tragédia no estado. Isso faz parte de uma irresponsabilidade, isso faz parte de uma falta até de sensibilidade com a população, porque as pessoas estão morrendo. O que pode ser mais importante do que a vida das pessoas da região que ele administra? O que é mais importante? É uma meta fiscal? É uma venda de uma estatal? Eu não sei o que pode ser mais importante na cabeça dessas pessoas. Quando a gente está falando de clima, nós não estamos falando de uma pauta de ambientalistas, não é uma pauta de negociador, diplomatas que vão numa conferência, não é isso. Nós estamos falando da vida das pessoas. Quando desbarranca o morro, são as pessoas que morrem. Quando você tem seca, são as pessoas que perdem a safra, que perdem a vida, que perdem a sua capacidade produtiva, que se adoecem. Quando a gente tem enchentes como essa, é a vida da população que vai embora. Os que não morrem perdem quase tudo. É a população mais pobre, mais sofrida, a população que foi marginalizada. Esses 10 são as maiores vítimas. Então, o que o governador fala? Ele diz que não era prioridade o quê? Não era prioridade a população?
acho que ele está no lugar errado. O pesquisador também falou sobre os desafios envolvidos na reconstrução do estado após as enchentes. Ele destacou a real necessidade dos estados e municípios pensarem num plano de emergência e de evacuação que funcione de forma eficaz para retirar as pessoas das áreas de risco antes das grandes tragédias. Olha, é gigantesco o prejuízo, né? Porque a gente tem o prejuízo de vidas irrecuperável, a gente tem prejuízo material todo e que vai demorar muito tempo para você recuperar a rede mesmo de convivência social, porque a água que alagou a casa da pessoa também alagou a padaria, alagou a oficina mecânica, alagou a creche, o posto médico, a escola, quer dizer, todo o sistema de vida das pessoas, aquilo que mantinha a cidade viva, aquilo tudo está embaixo d'água literalmente e muitas dessas coisas não vão conseguir ser recuperadas. Além disso, você tem um prejuízo que é psicológico, ele é moral, né? Vale a pena você reconstruir a sua casa? Vale a pena você reinvestir naquele seu negócio? A gente não sabe, esse é um questionamento que as pessoas vão ter, uma insegurança que vai acompanhar essas pessoas e que a gente não sabe, né? Ninguém tem essa resposta, né? Além disso daí, nós temos um problema que não se restringe ao Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá pode acontecer no restante do país. Agora que pelo menos o Rio Grande do Sul sirva de alerta, porque a gente pode ver se espalhar por outras cidades. Não que não tenha acontecido, mas é que pode acontecer em escalas colossais, como que a gente viu agora. Nós temos a identificação do problema, onde ele está. É uma lista do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do governo federal. Tem cerca de 1.000 municípios, 1.000 localidades já mapeadas. Ali a gente sabe que a vulnerabilidade é alta para esses eventos. Então nós precisamos pegar esse diagnóstico agora e ter um plano em cima dele, para ver qual é a região mais vulnerável, o que precisa ser feito, qual tipo de obra, quanto tempo demora, qual a população assistida, quanto custa isso. O que a gente vai fazer entre o início da obra até a conclusão, porque você pode ter um evento extremo acontecendo nesse meio tempo. Então nós precisamos agora fazer planos para socorrer essas áreas que estão extremamente vulneráveis. É adaptar a população que precisa ser adaptada e ter planos emergenciais para desastres. Nós não podemos, por exemplo, entender que nós precisamos de um abrigo específico para mulheres e crianças no meio da enchente. A gente não pode determinar qual é o local de fuga das pessoas no meio da destruição. Nós não podemos deixar que as pessoas sequer saibam que elas estão em área de risco. Então é preciso a gente informar as pessoas, fazer campanhas de conscientização de onde elas estão morando e ter planos, tanto de evacuação, de lidar com o desastre, mas planos de adaptação principalmente para que a gente minimize o desastre e não deixe ele acontecer se possível. No papo, Márcia Astrini também destacou que os planos de prevenção precisam corresponder às especificidades de cada região. Ele salientou também o papel da própria natureza em poder se recompor sozinha, fazendo o seu próprio caminho. Vai depender de cada região e do problema que aquela região pode enfrentar. Então nós temos, por exemplo, áreas de deslizamento ou áreas que podem sofrer com cheias repentinas, inundações. Ali você precisa primeiro informar para a população que ela está numa área de risco. Ter um plano de evacuação de algumas áreas. Estar preparado ou preparar os locais para receber essas pessoas, ter uma infraestrutura para lidar com o pior cenário. A gente precisa também ter sistema simples de cenário, de sirene, de alertas, né? Seja por meio eletrônico, por meio físico. Então que você diga para a população de alguma forma e de todas as formas possíveis que nós podemos ter uma situação de risco muito grande, que é para as pessoas já começarem a tomar providência. Nós temos áreas que comportam você colocar ali diques, você colocar represamento, para você prevenir situações como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. A gente tem outras áreas que são áreas de secas. Então, nessas áreas de secas, nós precisamos fazer um trabalho muito anterior, que a área é um trabalho de você tornar a terra, o plantio, muito mais resiliente àquela situação de calor extremo que ela já enfrenta. Áreas que estão propícias a desbarrancar, encostas de morro, ali você tem que fazer também uma avaliação muito prévia, porque existem lugares que a engenharia dá conta. Existem outros lugares que você não tem como, por mais que seja implementada ali a melhor engenharia que a gente tenha, ela não vai solucionar o problema, aquelas pessoas vão continuar em risco. Então o plano é em último, mas tem que ser último caso mesmo, você realmente fazer a remoção daquela comunidade.
Agora nós temos também a solução que não é engenharia humana, que é engenharia natural. E isso precisa ser considerado porque ela é a mais eficiente para tornar esses locais de risco fortalecidos para eventos extremos. Nós temos várias imagens de Porto Alegre, outras cidades do Rio Grande do Sul, em que as áreas de mata ciliar, que são aquelas áreas que correm paralelas ao rio, elas foram totalmente invadidas e hoje você tem construção. Essas áreas elas são fundamentais para drenar uma parte da água que está escorrendo para o rio, então elas funcionam como esponjas, para não deixar que aquela terra sofra assoreamento e aí diminua a capacidade do rio de transportar água, para você inclusive não colocar pessoas nessa área, porque a primeira área que vai sofrer numa inundação é exatamente aquela que está próxima do rio, são as pessoas que vão ser afetadas em primeiro lugar. Então nós vamos precisar olhar para essa paisagem natural, ver os aterros que foram feitos em áreas erradas, por exploração imobiliária ou por outros interesses, e começar a recuperar essas áreas. Só a engenharia humana, só a engenharia civil não vai dar conta. A gente precisa da engenharia da natureza, deixar a natureza refazer o equilíbrio que já existia nessas regiões. Uma pergunta que veio muito à tona para todas as pessoas que refletiram sobre tudo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que outras estratégias, que outras saídas a gente pode pensar para evitar desastres dessa magnitude, são exemplos no mundo de boas referências que a gente poderia adotar no Brasil. Bons exemplos de prevenção e de engenharia adaptada para as mudanças climáticas. Sobre isso, Márcia Strini lembrou o caso da China sobre as cidades esponja. A gente tem muita tecnologia e exemplos ao redor do mundo, mas esses exemplos todos eles têm uma coisa em comum, eles são implementados por países ricos, né? Por países que têm uma outra realidade financeira que não a nossa aqui. Então são cidades esponja no Japão, então você tem diques e comportas na Holanda, então você tem situações de lidar com o aumento do mar no Reino Unido, em Nova York. O que essas cidades têm em comum é capacidade de investimento, né, de forma, enfim, abundante. Nós não vamos ter essas mesmas circunstâncias no Brasil, né? No Brasil nós temos uma outra tecnologia, que é exatamente a tecnologia da natureza. Essas áreas, elas têm como ficar muito mais fortalecidas, você recuperando aquelas regiões que foram invadidas por nós, na verdade, ou que foram fragilizadas do ponto de vista de lidar com esse equilíbrio entre cheia de rio, entre deslizamento de encostas, em secas que vão ser cada vez mais constantes e severas. A gente apostar na natureza, e o Brasil tem aí sim isso em abundância, é um grande investimento e uma das grandes soluções para muitos desses lugares que hoje são detectados como áreas de risco. PEC das praias, proposta que pode privatizar terrenos de marinha, também foi um dos assuntos abordados por Márcia Strini. É o retrocesso do Congresso, é o retrocesso do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro perdeu o governo federal, saiu do Palácio do Planalto, atravessou a rua, se instalou no Congresso. É isso que aconteceu no Brasil. Então o que a gente vê no Congresso é a continuação de uma agenda proposital de destruição, aniquilamento de todo e qualquer regramento em vários setores e no de meio ambiente em especial. O que essa gente quer é destruir tudo que foi conquistado no último período e ao você olhar essa agenda do Congresso, na verdade, e ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ver o que pode acontecer em outras regiões no Brasil, é a mesma coisa que você olhar para essa agenda e ter ali uma clara mensagem que é: eu acho é pouco o que está acontecendo, eu acho é pouco que essas pessoas morram, né? Eu vou fazer leis aqui no Congresso para piorar a situação, eu vou fazer leis para deixar mais pessoas expostas à morte, à destruição, a perderem tudo que tem ou o pouco que tem, né? Esse é o recado do Congresso hoje. Essa legislação, por exemplo, a PEC de privatização das praias, o que ela vai fazer? Ela vai criar verdadeiros biombos de propriedades particulares no acesso à praia. Eles inclusive falam o seguinte: ninguém vai privatizar a faixa de areia, não, você vai privatizar o acesso à faixa de areia, você vai privatizar o acesso ao mar. Eles não vão comprar a água do mar, eles vão comprar o direito de acessar aquela faixa litorânea. Eu vi inclusive uma defesa, uma desculpa, ou sei lá, algo esfarrapado que seja, do filho do Bolsonaro, o Flávio, dizendo assim: não, mas isso vai facilitar também a vida de algumas comunidades quilombolas e algumas comunidades ali ribeirinhas que existem de pescadores e tal. Pois é, eu vou dizer como é que funciona um projeto de lei ou uma PEC. Ele começa com um papel em branco e você escreve naquele papel o que você quer.
Se você quiser beneficiar essas populações com a PEC, você escreve o seguinte: tudo isso aqui vale apenas para essas populações, e não para os grandes empresários, e não para a exploração imobiliária, e não para a gente que invadiu a área pública sabendo que era invasão e esperando uma anistia, que é disso que se trata, né? Então é disso que é feito essa gente, né? É feito do mesmo DNA com que eles trataram a pandemia no Brasil, com pessoas morrendo sufocadas, morrendo na fila da UTI, e com o presidente da República caçoando delas e imitando alguém sem ar. É isso que eles estão fazendo no Congresso hoje, vendo toda a destruição que está acontecendo no Rio Grande do Sul e propondo que ela aumente de tamanho, porque para eles é só uma chuvinha ou só uma gripezinha, do mesmo jeito que foi na pandemia. É assim que eles tratam a realidade, e o problema é que esse tratar da realidade deles traz um prejuízo coletivo. Eles advogam, eles usam seus gabinetes para ganhos individuais de algumas pessoas. O prejuízo eles coletivizam para todo mundo. O especialista também destacou os riscos que corremos com o aumento do nível dos oceanos e a necessidade de adaptar as cidades litorâneas. As previsões são terríveis. A questão dos oceanos é uma questão à parte e talvez o maior perigo que a gente tem em toda essa agenda climática, é o maior centro de preocupação, porque além do aumento do nível do mar, e isso causa uma série de danos em infraestrutura de transporte, de portos, de aeroportos, de mobilidade urbana, de equipamentos mesmo de assistência à população, isso para cidades como, por exemplo, Santos, Rio de Janeiro. Nós temos 20% da população brasileira aproximadamente vivendo em áreas costeiras. Pode ser fatal esse aumento do nível do mar. A gente hoje conta ainda em centímetros, mas conforme o aumento da temperatura for acontecendo no planeta, nós vamos começar a contar esse aumento em metros, né? O mar vai literalmente engolir áreas da costa, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, primeiro, essas pessoas que vivem nessas regiões vão estar com a vida em risco. E o que essa PEC faz é exatamente incentivar, não apenas que essas pessoas estão lá fiquem lá, mas incentivar que outras pessoas procurem essas áreas, se instalem nessas áreas, sempre à procura de uma anistia, sempre esperando um perdão do Congresso. Os oceanos também, eles têm uma função vital no equilíbrio climático do planeta. Então, você tem as correntes oceânicas que, além de serem absolutamente importantes, fundamentais para a manutenção da vida marinha, elas têm uma influência muito grande na manutenção da temperatura de determinadas regiões ao longo do planeta. Mexer nessa máquina do tempo que é os oceanos é você acelerar de forma definitiva, e aí nós não estamos falando de problemas climáticos, nós estamos falando de entrar numa era de extinções de espécies, e de você tornar a vida no planeta muito mais difícil e agressiva do que os piores cenários podem prever. Não vamos querer mexer nesse problema, não vamos querer ter esse desequilíbrio que pode acontecer nos mares, porque aí o mundo vai ser um mundo realmente quase imprevisível saber o que vai acontecer. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora o nosso assunto no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Mesmo com o recuo das águas, a população enfrenta muitas dificuldades para retomar a rotina. Há muito entulho e sujeira espalhado pelas ruas. Móveis, colchões, eletrodomésticos e diversos utensílios danificados pelas enchentes se amontoam nas ruas, tornando as calçadas intransitáveis. O recuo das águas das enchentes trouxe à tona um cenário de destruição e desafios para a população e autoridades de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A situação ainda é crítica devido ao acúmulo de entulhos que cobrem grande parte das calçadas e vias do município. Móveis, colchões, eletrodomésticos e diversos utensílios danificados pelas enchentes se amontoam nas ruas, tornando as calçadas intransitáveis. Para os motoristas, trafegar pelas vias é uma tarefa complicada, com a necessidade constante de desviar das pilhas de lixo que se formaram. A Prefeitura de Canoas informou que esforços intensivos estão sendo feitos para limpar a cidade.
Até o sábado passado, dia 1º, foram recolhidas cerca de 4.000 cargas de resíduos de casas atingidas pela enchente. Atualmente, ocorrem também trabalhos de varrição das ruas, onde já foi realizada a coleta de resíduos pelos caminhões. Após esse trabalho, as mesmas localidades receberão o serviço de lavagem. A moradora do bairro Harmonia, Camila Pawlowski, entrou em contato com o Brasil de Fato Rio Grande do Sul na última quarta-feira, dia 5. Ela expressou indignação com a quantidade de entulho acumulado na rua Engenheiro Kindler, onde reside. Eu tirei uma foto, tá, da nossa rua, que é uma das únicas que está lotada de lixo ainda, tá? A Clóvis está limpa, a Rio dos Sinos uma parte está limpa, sabe? Eu acho que eles esqueceram da nossa rua. A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informou uma lista de localidades onde a operação limpeza ocorreu na quarta-feira, dia 5. Foram 7 bairros listados. Especificamente, na Harmonia, foram 3 ruas e uma avenida. A rua Engenheiro Kindler não foi citada. A Prefeitura orienta os moradores com itens danificados pelas enchentes a colocá-los em frente às suas casas. A proposta é facilitar a retirada pelos caminhões de coleta. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clara Aguiar, locução Kátia Marco. Agora o nosso assunto continua sendo meio ambiente, mais especificamente a polêmica PEC das praias, uma proposta de emenda à Constituição que pode privatizar áreas da Marinha no Brasil. O tema está sendo relatado por Flávio Bolsonaro no Senado e tem repercutido bastante nos últimos dias. Tenho certeza que você já discutiu isso com os amigos, familiares, enfim. O Brasil de Fato conversou com Lício Monteiro, ele é professor de Geografia e Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, para entender quais são as consequências diretas dessa PEC. A gente vai saber os detalhes com o nosso repórter Daniel Lamir. O relator da PEC das praias, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, afirmou que o projeto não irá privatizar as praias brasileiras. A declaração foi dada em entrevista ao canal de TV fechada Globo News após a repercussão negativa sobre a proposta. Nas palavras do parlamentar, o espaço público que é a praia vai continuar sendo de todos os brasileiros. De fato, não há no texto da proposta nenhuma menção explícita à privatização das praias brasileiras. No entanto, uma das consequências diretas das mudanças da PEC é justamente a possibilidade de privatizar o acesso às praias. Lício Monteiro, professor de Geografia Política e Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comentou a questão com o Brasil de Fato. Ele explica que as áreas adjacentes às praias, onde existem construções como casas, hotéis e condomínios, estão sujeitas a regras e impostos justamente por estarem em uma área de marinha, ou seja, uma área pública. Uma dessas regras é a garantia de acesso da população às praias. São áreas públicas que estão ocupadas de forma privada, mas elas têm que cumprir regras pelo fato de serem área pública. Então, uma das regras é você ter uma servidão de acesso ao mar a cada 100 metros. A legislação obriga a garantir o acesso livre ao ambiente costeiro ali, a praia, né? Quando você deixa de ser terreno de marinha, passa a ser uma propriedade como outra qualquer. Então, se você tem, 100 hectares, você pode cercar esses 100 hectares e não ter obrigação nenhuma em relação a essa obrigatoriedade por fato de ser considerado terreno público. O que o projeto proposto por Flávio Bolsonaro faz é possibilitar que essas áreas deixem de ser públicas sem influência do Estado. Assim, a PEC propõe que não haja nenhuma garantia de acesso às praias, o que representa, em última instância, a privatização das praias, como afirma Monteiro. Você tem vários outros mecanismos de segregação que impedem. Às vezes você tem áreas, por exemplo, em Angra dos Reis, aí o ônibus não chega. Aí quem é que vai na praia que o ônibus não chega? Tudo bem, já é um mecanismo de exclusão, só que aí você vai reforçar os mecanismos de exclusão e de privatização. Lício Monteiro afirma ainda que a PEC proposta por Flávio Bolsonaro segue uma tendência de fragilização de controle das normas nas áreas costeiras. É a tendência que essa lei está apontando. Porque, quer dizer, a tendência qual é? A tendência é de liberar restrições que garantiriam o uso comum de áreas públicas, né,
para privilegiar, digamos, a propriedade privada sobre essas áreas, né? Então é uma disputa ali entre público e privado. Pela legislação atual, há a definição de limite de 33 metros após a linha de maré máxima, a partir de onde podem existir construções. Além disso, do que pode ou não ser feito nessas áreas. Lício Monteiro disse que há vários exemplos de disputas de uso desse espaço. E essa disputa, na verdade, ela já acontece, porque vai falar assim, mas eu conheço várias praias que são privatizadas, ilhas, e por que essa lei garante, né? Quer dizer, essa lei garante que essas situações, elas são irregulares. Por mais que a pessoa, que o condomínio, o hotel, a mansão, o milionários consigam contornar isso de várias formas, mas eles estão numa situação que é irregular. Você pode conferir a entrevista completa com o pesquisador Lício Monteiro na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Daniel Lamir. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora chegou a hora do nosso repórter SUS. Essa semana, o tema foi a campanha de vacinação contra a poliomielite. Em tempos de negacionismo, será que conseguiremos repetir o sucesso de outras campanhas de imunização? Para entender mais detalhes, a nossa repórter Nara Lacerda conversou com especialistas para abordar esse tema com precisão. E a gente confere essa conversa agora. Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? No ar, a partir de agora, mais uma edição do nosso Repórter SUS, o podcast de saúde do Brasil de Fato, em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O nosso tema, nesta semana, é a campanha de vacinação contra a poliomielite. A gente vai conversar com a Sociedade Brasileira de Imunizações sobre esse tema, mas antes de tudo, eu quero cumprimentar a nossa produtora que está sempre com a gente aqui nas nossas entrevistas do Repórter SUS, Juliana Passos. Obrigada pela companhia em mais essa semana. Avinara, vamos nessa. Vamos nessa, então. A gente convidou o Juarez Cunha, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, para conversar um pouquinho sobre o status, a situação em que o Brasil se encontra hoje em relação às imunizações, especialmente da poliomielite, que é uma imunização que a gente já teve muito sucesso no passado, num espaço de tempo relativamente curto após o início da campanha, que virou um símbolo. Até o nosso Zé Gotinha vem daí. Então a gente vai entender melhor como é que foi essa história e como é que a gente pode fazer para conseguir novamente chegar a índices de vacinação satisfatórios para a poliomielite aqui no Brasil. Juarez Cunha, obrigada pela participação aqui no Repórter SUS. Olá, Nara e Juliana, é um prazer estar com vocês, participando no Repórter SUS, já participei anteriormente, é sempre um prazer estar com vocês aí, tentando passar os recados e esclarecer para a população sobre um tema tão importante.
E hoje a gente tem uma oportunidade mais ampla, porque aí o Repórter SUS mudou de formato e das outras vezes a gente tinha pinceladas, né, das conversas que a gente tinha com o Juarez, que a gente complementava o nosso material. Hoje a gente vai ter um bate-papo completo para entender qual é a importância da imunização e da gente conseguir os índices que a Organização Mundial da Saúde prega para as nações no caso da poliomielite. Dia 9 de junho é Dia Nacional de Imunização e o dia 8 de junho é o dia D para essa campanha em todo o Brasil. As secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde, assim como sociedade civil e movimentos populares, vão estar juntos num esforço para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível nessa campanha que vai até dia 14 de junho. Mas é claro, não dá para esquecer, quem não conseguir se vacinar pode ir aos postos de saúde a qualquer momento. O Sistema Único de Saúde oferece vacinas para a população a qualquer momento, é só chegar lá no posto. A gente teve, Juarez, uma recuperação parcial da cobertura em 2023, conseguimos chegar a 85%, mas ainda não estamos naquela excelência que a gente já conseguiu apresentar no Brasil por diversas décadas, né? A que fatores a gente pode atribuir esse aumento entre 2022 e 2023 para que a gente possa repeti-lo aí nos próximos anos e continuar nessa curva ascendente, crescendo no nosso índice de imunização contra a poliomielite? A gente ainda tem desafios para aumentar ainda mais esses 85% do ano passado? Bem, Nara, primeiro acho que é importante a gente ressaltar a história, né, que a gente tem, como tu até salientou antes, né. Então nós temos um PNI, um Programa Nacional de Imunizações, que inicia na década de 70, então em 73, que é considerado um programa de sucesso, né, não só no Brasil, como por todo o mundo. E infelizmente a gente observa, em especial a partir de 2015, 2016, uma queda nas coberturas vacinais. Isso não é um fenômeno só no Brasil, isso também é observado em todo o mundo, né? Tanto que em 2019, a própria Organização Mundial de Saúde coloca uma das 10 ameaças à saúde pública mundial, a hesitação vacinal, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, levando a baixas coberturas vacinais, né? Então a gente tem uma série de determinantes, uma série de causas, de fatores que têm levado a isso, né? Então, eu acho que esse aspecto da gente conversar um pouco sobre a hesitação é fundamental, porque dentro da hesitação que a gente vai chegar às estratégias que a gente tem para reverter esse processo. É claro que daí em 2020, 2021, em especial por causa da pandemia, mas principalmente não 2020, né, que num primeiro momento a gente até pedia para que as pessoas não fossem às unidades de saúde, então isso contribuiu a diminuir ainda mais as coberturas vacinais, mas em 2021, quando a gente começa com as vacinas Covid, se imaginava que a gente iria alavancar todas as outras vacinas. E isso acabou não acontecendo, principalmente por um dos determinantes, que é a confiança. A confiança nas vacinas foi muito abalada em 2021. Então, a credibilidade em relação às vacinas Covid, ela foi muito discutida, muito abalada, e isso acabou também abalando a confiança em todo o programa, em todas as vacinas. Isso começa a ser recuperado a partir de 2022 e, em especial, 2023, quando uma série de ações para reverter esse quadro foram feitas, né? Ações que incluem não só a parte de instituições, Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações, mas também CONAS, CONASEM, sociedades científicas e a sociedade como um todo. Porque o brasileiro acredita em vacina, sempre acreditou, e a gente tem que recuperar isso, né? Então, eu acho que esse aspecto da hesitação, porque eu falei um dos Cs da hesitação, a gente tinha 3 Cs lá em 2019, né? O primeiro deles é a complacência, que ele é fundamental até para entender da poliomielite. A complacência, o que é? A falsa sensação de segurança que as pessoas têm de que doenças que elas nunca viram ou não conhecem, achar que não precisa se vacinar. E a polio é o exemplo clássico disso. O último caso do Brasil é 89, né, 1989, a gente recebe o certificado de
disseminação da doença em 94, então os adultos jovens, né, então pessoas de 30 a 40 anos nunca viram pólio, né? Daí fica pensando, por que eu preciso vacinar meu filho se eu nunca vi pólio e se pólio não existe, né? Então essa é a chamada complacência. Depois a gente vai até falar, porque a pólio continua existindo no mundo, tem países que são considerados ainda endêmicos, como Paquistão e Afeganistão, né? Claro que os casos de pólio selvagem são muito raros, né? Acho que até abril são 13 casos em 2024, mas a gente tem risco também não só de disseminação da pólio selvagem, mas também de um chamado pólio levado vacinal, que é um dos principais acometedores de doença ainda em outros países do mundo, não aqui no Brasil. Mas para a gente evitar isso, a gente precisa ter altas coberturas vacinais e a nossa meta em termos de Brasil é 95%, né? Então, mesmo essa melhoria que a gente teve em 2023, a gente ainda não alcançou a meta. Então, a gente tem que trabalhar muito. Então, a gente falou na complacência. O outro é a conveniência, né, que significa, assim, facilitar a chegada da pessoa às unidades. Então, em geral, as mães que levam, as mães estão trabalhando, então o horário de funcionamento da unidade é fundamental, que seja estendido, porque como é que uma mãe que está trabalhando vai levar seu filho para vacinar se o horário é o mesmo que ela trabalha e o horário de funcionamento das unidades? Então, isso também tem melhorado, né? E entra também aí na conveniência a forma como o próprio profissional de saúde recebe essa pessoa e tem a informação, que depois a gente vai entrar no outro C, que é da comunicação, tem a informação para tirar as dúvidas daquelas pessoas, porque as pessoas, com as mídias sociais, as pessoas estão sendo bombardeadas com informações que nem sempre são totalmente falsas, nem sempre são totalmente verdadeiras, né? Mas o papel do profissional de saúde é fundamental para tirar as dúvidas e receber as pessoas e não criticar porque elas têm dúvidas. Tu tem que ter empatia, tu tem que ter compaixão, tu tem que entender o outro lado para conversar sobre isso. Então, esse é o C da conveniência que eu estou resumindo aqui, né? O C da confiança a gente já falou, mas a confiança não é só no produto, na vacina, na sua eficácia e na sua segurança. A confiança passa por todos os atores, pelos profissionais de saúde, pelas instituições, pelos governantes. E quando os recados são de desconfiança, isso se dissemina muito rapidamente. Então, por isso que a confiança é muito importante, né? Com a pandemia, foram acrescidos mais 2 Cs. Um é da comunicação, que eu já falei. Tu tem que saber comunicar, tu tem que estar bem informado e, inclusive, não só as campanhas publicitárias, elas têm que estar muito bem direcionadas, né? Como você falou, a gente tem o Zé Gotinha, que é um símbolo para nós de sucesso de vacinação. Ele continua aí, tanto que a gente está fazendo agora uma campanha com gotinhas, né? Depois a gente vai falar sobre a campanha, até porque é a última campanha que a gente vai ter de gotinhas da polio, né? Então isso eu acho que é uma coisa bem interessante. E o outro é o contexto, então o quinto C é o contexto, que ele envolve muito a parte toda de vulnerabilidade. Então, em geral, os grupos mais vulneráveis são aqueles que a gente tem mais baixa cobertura vacinal, né? E a gente estava vendo também a parte, por exemplo, porque não adianta só ter cobertura, eu preciso ter homogeneidade vacinal. E essa homogeneidade, se tu for ver, mesmo em capitais, tu vai ter locais numa capital que tu tem 100%, mas em outros tu tem 30%, em geral nos mais vulneráveis, né? Então, em geral, nas populações mais carentes, e em especial, sempre pega, porque a criança sempre é vulnerável. Isso, eu queria entrar nesse ponto já da campanha, né, e falar da mudança de vacinação, que esse ano vai ser o primeiro que o Ministério oferece apenas a vacina injetável. Eu queria entender se existem crianças que receberam só a vacina oral, se tem problema fazer a complementação com esse modelo injetável que não é tão novo, né, já é oferecido há pelo menos 10 anos, que o senhor pudesse detalhar um pouco a diferença entre essas vacinas, a importância dessa mudança.
Então, lembrando, assim, as campanhas de polio foram fundamentais. A gente tem campanhas de polio a partir da década de 80. Em um dia, a gente conseguia coberturas vacinais absurdas, né? Claro que era outra realidade, a gente podia vacinar em qualquer praça, em qualquer clube. Eram situações que envolvia muito toda a sociedade, a gente conseguia muito rapidamente alcançar os índices. E naquelas campanhas sempre tinha, né, a Xuxa é um exemplo clássico, né, a Xuxa fazendo campanha para vacinação, e isso levava a uma credibilidade, levava o recado à população, naquela época que a Xuxa era um ícone, né, e continua sendo, mas era um ícone para toda a população. Bem, mas o que a gente tem então, Juliana, assim, dessa nova campanha? Primeiro vai ser a última campanha que a gente vai ter de polio oral no Brasil, né? Então é a última campanha. Por que isso? Porque tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que todos os países migrem, dentro do possível para cada país, para vacinas inativadas. Que a gente já faz no Brasil as 3 primeiras doses no primeiro ano de vida de vacinas inativadas. A gente faz os reforços de polio oral depois de um ano, tem uma com 1 ano e 3 meses e a outra com 4 anos. A gente vai ter uma migração dessas 2 de polio oral para uma vacina inativada. Então a gente vai ter 3 doses de inativada e um reforço de inativada. Quem é que pode receber a vacina polio oral nessa campanha? Só crianças entre 1 e menor de 5, desde que tenham feito as 3 doses da inativada anteriormente. Se uma criança, e a gente tem muita criança pela própria cobertura vacinal atrasada, né, ela não pode receber a polio oral se não tiver completado as 3 de inativada. Então, se uma criança, por acaso, chegar com 1 ano e meio e não ter nenhuma vacina, ela vai ter que iniciar o esquema com polio inativado, que vai fazer parte também da campanha, né? Mas ela não pode receber a polio oral. Se ela recebeu só uma, ela tem que receber as outras 2. Se recebeu 2, tem que fazer a terceira e daí aprazar a dose de reforço. A vacina inativada é a vacina injetável e inócula. Injetável. Isso que se chama VIP. O atenuado, né? É aquela antiga de via oral. Isso, via oral, a gente acaba falando das coisas que acha que todo mundo entende. Esse é um dos grandes problemas da informação e da comunicação, né? Então, a vacina oral da poliomielite é a de gotinha, que é uma vacina atenuada. A VIP, que é a vacina inativada da polio, é a vacina injetável, que atualmente é aplicada aos 2, 4, 6 meses de idade, né? Então, a gente vai passar a ter essa inativada como reforço no segundo semestre, depois dessa campanha. Quando terminar essa campanha, o Ministério já anunciou isso no ano passado, no final do ano passado, mas já colocou no próprio manual da campanha desse ano que os municípios, posteriormente à campanha, serão informados de como vai funcionar esse esquema de migração, de suspender a oral para inativar. E voltando, assim, por que a gente vai fazer isso? Porque aqueles casos que a gente está vendo em outros países, principalmente na África, que são casos de polio derivado vacinal, eles acontecem porque a gente ainda está usando a vacina oral atenuada, né? Então, por isso que dentro da estratégia da Organização Mundial de Saúde, todos os países vão ter que migrar em algum momento para todo o esquema de inativada, né? Então, isso que vai acontecer em algum momento em escala global. O Brasil já tinha começado com o esquema de 3 doses, começou com 2, depois passou para 3, e agora vai passar para 3 mais o reforço. Infelizmente, não são todos os países que conseguiram migrar para esse esquema, mas a estratégia para a gente eliminar, ou talvez até erradicar a polio, né, porque eliminar uma coisa e erradicar é outra, a gente só vai conseguir erradicar a polio quando a gente parar de usar a vacina polio oral em todo o mundo, né? Então isso vai levar alguns anos, mas essa é a meta, né, da própria Organização Mundial de Saúde e a gente está avançando nesse sentido aqui, né? Só para a gente fazer um paralelo, a gente quer chegar a 95% de imunização novamente. Lá atrás a gente conseguiu, num contexto de muito menos canais de informação, uma população inclusive com menos acesso à educação formal, e a gente conseguiu.
aquele exemplo lá de trás dá para ser aplicado para a gente chegar aos nossos 95% hoje, Juarez, depois dessa onda de negacionismo, de mentiras sobre a ciência, sobre as vacinas, temos condições de reverter esse cenário e ter aquele sucesso lá do fim da década de 80 novamente? Eu acho que vai depender de muito esforço, né, Nara? Porque, como tu colocou, né, a comunicação atualmente modificou de uma forma que, por exemplo, a gente não consegue responder da mesma velocidade, com a mesma penetração que os grupos anti-vacina, né? Então, o negacionismo, ele existe não só para vacinas, como uma série para outras situações. Eles conseguem ter uma penetração e uma disseminação da informação muito rápida e é muito complicado, né? É muito complicado. Eu acho que é fundamental que a gente trabalhe nisso, porque é a comunicação que vai conseguir trazer. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ser também entender que a gente não conseguiu se comunicar de forma adequada. Então, nós, profissionais da saúde, a gente tem que melhorar a forma de comunicar, né? O que a gente viu, a ciência não soube se comunicar, e isso foi aproveitado pelos pessoas que são anti-vacina e mesmo negacionistas a levar informação inadequada ou fake news para uma série de pessoas que estão suscetíveis a receber isso, né? Então, isso é um aspecto muito importante que a gente vai ter que trabalhar. Então, eu tenho muita dificuldade em ser otimista nisso, porque o que a gente observa é que é muita dificuldade em entrar, porque tu não consegue entrar nessas bolhas, né? São bolhas que tu não consegue entrar, e a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de que essas informações fiquem circulando, né? Então, e exemplos disso, né, quando a gente participou pela SBIM, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, em eventos, por exemplo, para discutir a vacina Covid em crianças, né? Então, depois de tu ter a vacina aprovada pela Anvisa, definido como de utilização para as crianças, né? Foi feita uma audiência pública em que grande parte das pessoas que estavam lá eram anti-vacina e tu competindo com pessoas que depois iam usar aquilo ali para botar nas suas mídias sociais, que eles estavam lá defendendo as crianças, e na realidade o que a gente tinha, né? Não era justa a forma como a gente tinha participação ali, e a gente era atacado, e foi muito atacado, e continua sendo atacado, né? Então, é muito complicado. É claro que vai ser muito mais difícil para a sociedade civil, para o governo combaterem essa indústria, né? Porque é um grande negócio. Ju, vamos conversar um pouquinho sobre Rio Grande do Sul, que eu acho importantíssimo. A Ju tem um questionamento, né, amiga? O que a gente gostaria que o senhor comentasse um pouquinho é como fica a situação da vacinação no Rio Grande do Sul, se a campanha pode ser mantida da mesma maneira, quais são as estratégias que precisam ser adotadas no estado. Bem, então, primeiro, assim, para as pessoas saberem também, eu sou gaúcho, né? Estou falando aqui de Viamão, na região metropolitana, é bem perto de Porto Alegre, uma região mais alta, então aqui a gente não teve tanto estrago, né? Mas o que a gente trabalhou, e a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, junto com a Brasileira de Pediatria, a Brasileira de Infecto, a gente contribuiu com o Ministério, com a Secretaria de Saúde, tanto do Estado como do município aqui de Porto Alegre, para elaborar e tentar ajudar, né? Porque a gente não pode também, no momento de crise, ficar criando situações que não são viáveis, né? E é claro, e as vacinas, a vacinação era um ponto importante dentro de todo esse caos que estava acontecendo, né? Então, a primeira coisa que a gente colocou foram aquelas vacinas que a gente considerava fundamentais para o momento da catástrofe, né?
Então, assim, intensificar a vacinação para gripe, para Covid, porque a gente sabia com as pessoas abrigadas a gente teria também um maior número de casos, então isso tem sido intensificado, a gente tem conseguido levar. Claro, naquele primeiro momento foi mais complicado, agora a gente está conseguindo levar, e mesmo as próprias unidades de saúde se recuperando e podendo atender a população, né? Então essas duas são fundamentais, porque a tendência é de aumento de quadros respiratórios. Depois, tétano, que era fundamental também, em especial para socorristas, para pessoas que estavam expostas ali, vários se machucaram, então tinha que ter a vacinação em dia. A raiva, que a gente tinha uma quantidade absurda de animais sendo resgatados, e quando tu vai resgatar um animal que está com medo, tu acaba tendo uma mordedura, essa mordedura vai significar risco para tétano e risco para raiva, então a gente também organizou toda uma forma de atendimento dessa pessoa. E hepatite A, que é uma vacina que a gente tem disponível na nossa rede para todas as crianças, ela é aplicada com 1 ano e 3 meses, né? A gente conseguiu ampliar um pouco, né, decidindo junto com o Ministério da Saúde, ampliar a vacinação para algumas situações de hepatite A. Então, essas foram as principais que a gente discutiu e que estão sendo colocadas em prática. E não deixando nunca de lado a vacinação de rotina. Como também, não me lembro qual de vocês falou, né? Mesmo quem perder a campanha de vacinação, a vacina polio é uma vacina de rotina, né? A vacina hepatite A é de rotina. Nós temos uma série de vacinas, uma série de doenças que podem ser evitadas com a vacinação, né? E a gente traz, assim, algum exemplo, né? Por exemplo, HPV, que é uma vacina que é aplicada em adolescentes. HPV é o principal causador de câncer de colo de útero no Brasil. São 16 mil novos casos por ano de câncer de colo de útero, com 6 mil mortes de mulheres. Qual é o pai ou a mãe que souber dessa informação não vai vacinar sua filha ou seu filho? Então, uma vacina que está disponível gratuitamente dos 9 aos 14 anos, a gente tem que estimular a vacinação. Isso falando naquela mesma situação da complacência, né, que a gente está vendo, a falsa sensação de risco. O risco de câncer de colo de útero é enorme, né? Então vamos vacinar. Então, essas vacinas de rotina a gente tem estimulado. Claro, nós temos municípios que perderam absolutamente tudo. Por exemplo, Eldorado do Sul é uma cidade que ficou 95% alagada. Aqui em Porto Alegre, o centro de imunizações conseguiu transferir porque foi alagado, né, na vigilância, mas conseguiu transferir todas as vacinas da rede de frio, que faz parte lá onde o estoque do município. Então foi transferido para outro local, não se perdeu nenhum imunizante. Mas nós tivemos 15 unidades que foram alagadas, né, das mais de 150, isso de Porto Alegre. E claro que daí a gente vai ter que agora recuperar as unidades, mas as pessoas estão sendo orientadas a procurar outras unidades para colocar a vacinação em dia e mesmo para participar da campanha, né? Então, ou seja, a campanha continua com alguns esforços de organização que são obviamente necessários nesse momento de tragédia, e além disso tem essas prioridades para esse momento emergencial que o Juarez citou, de reforço na vacinação de doenças que podem acometer a população do Rio Grande do Sul, justamente por causa da tragédia. Juarez, queria muito te agradecer por essa conversa, por trazer para cá essas informações e que a gente tenha bastante sucesso nessa campanha aí pelas próximas semanas e próximos dias. É fundamental, né, Nara? Porque, assim, só lembrando, o Brasil continua sendo um país de alto risco de retorno da polio. E a gente não quer que essa doença retorne. Era uma doença que causava morte, que causava paralisia, e a gente tem tudo para manter nosso país livre dessa doença. Então, vamos participar dessa campanha para a gente alcançar essa meta aí de proteção, porque são aí 13 milhões de crianças que vão participar dessa campanha toda, e a gente precisa alcançar os 95% aí de cobertura. O Repórter SUS é uma parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e está aqui toda semana conversando sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Obrigada a participação também dos nossos ouvintes. E Juliana Passos, valeu pela presença. Vamos para a nossa assinatura, amiga?
Do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Até semana que vem. Dois anos sem Bruno Pereira e Dom Phillips. Os dois foram assassinados em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. O julgamento dos principais acusados deve acontecer apenas ano que vem. A região vive a expectativa pelo julgamento e exalta o trabalho feito pela dupla em defesa dos indígenas. Nosso repórter Murilo Pajola está acompanhando esse assunto desde o início e agora traz as atualizações para a gente. No dia 5 de junho de 2022, 2 defensores da Amazônia desapareceram na floresta. Bruno Pereira era indigenista licenciado da FUNAI e trabalhava para uma organização indígena. Dom Phillips era jornalista e estava na região escrevendo um livro a convite de Bruno. 10 dias depois, os restos mortais da dupla foram localizados no meio da mata. Passados 2 anos, a Polícia Federal indiciou 3 acusados pelos crimes, que devem ir a júri popular. A previsão é que o julgamento aconteça no primeiro semestre do ano que vem. O advogado João Bechara Calmon, que representa Beatriz Matos, a viúva de Bruno, falou sobre o sentimento da família. Não tem decisão judiciária que vá trazer um pai de volta, um marido de volta, um cidadão de volta, ainda mais um cidadão extraordinário como sempre foi o Bruno. Os 3 acusados que estão presos são Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira, e Jefferson da Silva Lima. Segundo a Polícia Federal, eles perseguiram Bruno e Dom de barco, atiraram na dupla e ocultaram os corpos na mata. Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, foi apontado pela Polícia Federal como o mandante do crime. Ele está preso, mas ainda não foi denunciado à justiça. Os acusados são supostamente envolvidos em um esquema de pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari. O pescador Amarildo da Costa confessou a participação no crime, mas disse que foi em legítima defesa. O advogado da viúva de Bruno comenta a expectativa para o julgamento. Mas, de acordo com o depoimento de algumas testemunhas de defesa, essa legítima defesa ela é detalhada mais como uma situação de desespero por parte dos acusados pelo conflito que a atuação profissional do Bruno traria ao modo de vida, diga-se de passagem, ilícito. As mortes de Bruno e Dom direcionaram os olhos do mundo ao Vale do Javari, uma das áreas mais preservadas da Amazônia. Bruno foi exonerado de um cargo de chefia da FUNAI pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro. Depois, ele decidiu trabalhar diretamente com a Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. O presidente da Univaja, Bush Matiz, disse que a organização indígena recebeu mais atenção dos parceiros internacionais. Hoje, a equipe de monitoramento territorial, que era chefiada por Bruno, dobrou de tamanho, de 20 para 40 pessoas. Um legado do indigenista que morreu tentando defender a floresta. É o que diz o coordenador da Univaja, Bush Matiz. Mas o Bruno veio para estruturar e mostrar que vocês podem fazer também. Vocês podem aprender, vocês podem proteger sua própria roça, sua própria comunidade, né? Porque se esperar por outras pessoas, não vai dar certo do jeito que você quer. Então, foi um legado que mostrou para nós, entendeu? De Londrina, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E assim, a edição do Bem Viver dessa sexta-feira fica por aqui, desejando um ótimo final de semana, de muito descanso, aconchego, pra gente retomar a segunda-feira cheia de gás, cheia de energia, com mais uma edição inédita do programa que você confere sempre a partir das 11 horas da manhã, aqui na radiobrasildefato.com.br, você escuta onde você estiver pela internet. E a partir da 1h da tarde a gente chega pela nossa parceira, a Rádio Brasil Atual, RBA 98,9 FM, na Grande São Paulo.
Lembrando que o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Ei, bom final de semana, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.